E aí, pessoal, vamos finalizar nossas propriedades periódicas, então, da tabela? Então, a gente vai ver agora nessa aula as últimas propriedades. Não que elas sejam menos importantes, mas elas são menos analisadas por questões do vestibular e Enem. Os que interessam mesmo são aquelas 5 propriedades que a gente viu nas 2 aulas anteriores. Mas como eu não quero deixar isso aqui passar em branco, eu prefiro ver com vocês, são só três propriedades principais. Vale a pena dar uma olhada, porque vai que começa a ser solicitado novamente, né? Pelo menos assim a gente trabalha com elas e fica mais fácil vocês reconhecerem depois. Belezinha? Vamos começar? Então, as outras propriedades periódicas, a gente vai classificar elas, vai dividir elas em densidade, volume atômico, temperatura de fusão e ebulição. Então, algumas delas vão ter uma relação direta com as propriedades que a gente viu anteriormente, né? E outras serão um pouquinho de novidade aqui. Tem coisas que vai depender da característica do elemento, outro das propriedades da família, por isso que ela não é tão solicitada esses 3 tipos aqui de propriedades periódicas. Mas vale a pena sempre dar uma olhadinha. Então, a primeira propriedade que a gente vai ver dessas últimas é a densidade. A densidade ela aumenta com o aumento da massa atômica, porque ela tem uma relação direta, né, com as massas dos elementos. Então, quanto maior a massa atômica, maior a massa do átomo, maior a densidade. Como que a gente analisa essa densidade dessas massas aumentando lá na nossa tabela? Então, a gente tem a nossa tabela periódica, e a gente pode perceber, analisando as massas atômicas, que tem um aumento das massas de cima para baixo. Então, quanto mais para baixo estiver o meu elemento, maior a massa atômica dele. Então, maior a densidade desse elemento. Então, a gente vai analisar a densidade de cima para baixo e da extremidade para o centro. Então, quanto mais para o centro e mais para baixo estiver o elemento, maior a densidade dele. Se a gente for analisar os elementos da tabela de forma geral, os que vão ter a maior densidade estão localizados geralmente na parte central e na parte mais inferior da tabela, né? Então fica aqui praticamente no 7º período, porém ali no meio ali dos metais de transição. Então, para a gente analisar a densidade, ela vai aumentar de cima para baixo, das extremidades para o meio. Quanto mais centralizado, maior a densidade do elemento. O volume atômico, ele tem uma relação direta, não só quando a gente tem comum fazer relação com o raio, não é o raio. Ele aumenta, é como se fosse o espaço que uma quantidade fixa de átomos consegue ocupar dentro daquele raio atômico. Então, eu posso ter, sim, uma relação com o raio, mas não é ele que vai determinar, e sim essa quantidade de átomos que eu posso deixar dentro desse volume. Como que eu determino isso na tabela, analisando a tabela? Esse volume atômico, ele aumenta de cima para baixo. Se o raio ele aumenta de cima para baixo, o volume atômico vai levando isso em consideração. Então, também tem um aumento direto ali, né? Então, quanto maior o volume, maior a quantidade de átomos que eu consigo colocar ali. Eu vou analisar isso, então, um aumento do volume atômico de cima para baixo. Só que ele vai aumentar do centro para as extremidades, é o contrário da densidade. Então, do centro para as extremidades. É assim que aumenta o volume. A temperatura de fusão e ebulição, que é as últimas propriedades que a gente vai ver, hoje é bem mais rápido porque é só uma análise geral, tá? A gente vai ver de acordo com as propriedades dos elementos. A gente sabe que dependendo da família, alguns têm tendência maior a sofrer uma fusão, é mais fácil derreter, né? Depende da característica, e outros são mais difíceis. Os metais estão nessa categoria. A gente tem metais que precisam de altas temperaturas para poder derreter. Imagina poder evaporar, sofrer uma ebulição. Então, dependendo da família, da característica da família daquele elemento, vai haver uma diferença na temperatura de fusão e ebulição. Como que a gente analisa isso, né?
Essa temperatura de fusão e ebulição, ela aumenta das extremidades para o centro, então ela pega lá das laterais da tabela para o centro e de cima para baixo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Agora, também analisando ali na questão dos períodos, vai ter um aumento da temperatura de fusão e ebulição quanto mais para baixo estiver o meu elemento. Só que isso não vale para o grupo 1 e grupo 2. O grupo 1 e o grupo 2 aumenta a temperatura de fusão e ebulição, há um aumento dessa propriedade quanto mais acima eles estiverem. Quanto mais para baixo, mais fácil vai ser eu alcançar essa temperatura, menor vai ser essa temperatura. Por isso que para a família 1 e 2, a gente analisa exatamente ao contrário do restante da tabela. O restante da tabela, a temperatura de fusão e ebulição é analisada de cima para baixo. Quanto mais para baixo estiver o meu elemento, mais temperatura de fusão e ebulição, mais temperatura, mais calor eu preciso para fazer essa mudança de estado. Quanto mais para o centro e mais para baixo estiver esse elemento, maior essa temperatura de fusão e ebulição, exceto para a família 1 e 2, que é isso que pode cair em alguma questão aí, alguma alternativa para a gente analisar, porém é um pouco mais difícil. Então, se a gente for analisar os elementos da tabela, a gente tem o tungstênio ali do grupo dos metais, que tem a maior temperatura de fusão, com 3.410 graus Celsius, para poder começar a mudar de estado. E dos ametais, né, que é a família aqui mais à direita, nós temos o carbono, com uma temperatura de fusão de 3.550 graus Celsius. Preciso decorar esses dados? Nunca nessa vida. Temperatura de fusão e ebulição já não cai faz muito tempo. Densidade e volume atômico também já é mais difícil. Então, o que eu prefiro que vocês estudem mais são aquelas primeiras 5 propriedades. Essas aqui é bom a gente analisar, né, para não ser pego de surpresa, porém elas não são só mais uma análise direta aqui da tabela. Não é algo que vai ser muito aprofundado, é só saber aonde encontrar o elemento que ele está solicitando, como a maioria das propriedades, só que algumas solicitam algum entendimento maior. Ok, pessoal? Então, terminamos propriedades periódicas e na próxima aula a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Qualquer dúvida, quem quiser já fazendo algum exercício, ficou com dúvida, me procura, porque eu acho que é só na outra semana que a gente vai ter tarefa, então eu vou mandar uma lista e mais atividades para vocês fazerem. Mas nada impede que, se vocês quiserem, já ir tentando fazer algum da apostila. Ok? Então, até a próxima aula.